Em outra ocasião, ele, mestre Shinna, disse: Yuyenbo, você confia no que eu digo? Respondi que sim, sem dúvida. Então ele disse: você faria sem desobedecer o que eu lhe dissesse? E quando eu respondi que, com todo respeito, eu lhe obedeceria, ele disse: então, mate 1000 pessoas e garanta o seu nascimento na terra pura. Então repliquei que, apesar das suas palavras, eu não sentia que pudesse matar sequer uma pessoa. Mas então, por que você disse que faria sem desobedecer o que eu mandasse? Com isso, você percebe que, se fosse capaz de agir segundo a sua própria vontade, conseguiria obedecer e matar 1000 pessoas. Mas é porque você não tem a condição kármica para matar nem sequer uma pessoa que você não o faz. Não é porque o seu coração seja bom. Por outro lado, se tivesse a condição kármica, mesmo não desejando matar ninguém, você poderia matar 100 ou 1000 pessoas. Mestre Shinna Tanisho, Lamentação das Divergências. Aí, senhoras e senhores, boa tarde. Desde que eu tomei posse como novo superintendente, novo bispo dessa federação budista e novo monge superior desse templo Ompa Ronganji do Brasil, em fevereiro, passaram, portanto, 6 meses, né? É a primeira vez que estou recebendo a oportunidade nessa função de estar aqui diante dos senhores, neste ofício de Urabonge. Sejam todos muito bem-vindos, assim como muitos dos senhores aqui presentes. Acredito que é a primeira vez que estão aqui presentes como membros de família que, desde o ofício do ano passado, do Urabonge, até a data de hoje, infelizmente teve algum membro da família que deixou essa existência, né? Talvez tenha sido ela uma pessoa muito próxima, a querida mãe, avó, pai, avô, tio, irmão, esposo, esposa, filho, neto. Assim poderia ter sido, né, a perda em relação aos senhores, dessas pessoas próximas. Eu gostaria de, principalmente aquelas pessoas que estão nessas condições, desejando que possam superar o quanto antes a dor, a tristeza, mas que possam superar encontrando o ensinamento do Buda como sendo a base de sustentação para a sua própria vida nesse mundo também. Bem, neste ofício de hoje, que é Urabonge, consta que há 2.600 anos atrás, na Índia, um príncipe nasceu no clã dos Shakyas. Ele que tinha tudo. Bom, é claro que comparados com o dia de hoje, é uma situação bastante diferente, mas naquela condição, naquela época, naquele local, na Índia, ele tinha de tudo: a família, o poder, a riqueza, o luxo, o conforto, que ainda hoje a gente busca como fontes de felicidade, de alegria.
Só que ele abandonou tudo isso para buscar o verdadeiro significado e sentido a essa existência. Pelo fato de que, por mais que a gente possa viver aparentemente na tranquilidade, aparentemente em luxo, no conforto, todos nós temos que deixar essa existência. Então, para encontrar o verdadeiro sentido, o significado dessa vida, ele abandonou tudo que ele tinha e empreendeu a floresta só com a roupa do corpo, mas também essa roupa do corpo não era na condição de príncipe, ele trocou com o seu escravo, que sempre o acompanhava, e durante 6 anos ele praticou o mais árduo, o mais difícil das práticas ascéticas, de sacrifícios físicos, sacrifícios de sofrimento muito grande. Ele viveu então o extremo do conforto, do luxo durante 29 anos e depois experimentou durante 6 anos o extremo da pobreza, da miséria, do sofrimento. E entendeu que nos dois extremos não tem sentido, significado para essa vida, essa existência. O que nós devemos buscar, na verdade, é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Isso que é a coisa mais importante e a coisa mais difícil de a gente conseguir. Porque nós estamos acreditando que nós estamos equilibrados, que estamos sempre corretos, que estamos sempre fazendo as coisas corretas nesse mundo. Mas no momento que a gente ouve o Dharma, o ensinamento do Buda, a verdade é esclarecida. Depois que o Buda, então, o príncipe se tornou um ser iluminado, Buda, o desperto para a verdade, durante 45 anos do resto da sua vida, transmitiu um ensinamento sagrado, o Dharma. E assim, durante longos anos, caminhando de vila em vila, de cidade em cidade, encontrando muitas pessoas, transmitiu esses ensinamentos. E assim, muitas pessoas também o seguiram, como discípulo, como monges. No grupo, nós chamamos de Sangha, que são seguidores do ensinamento do Buda. E dentre esses discípulos, 10 discípulos se destacaram com alguma capacidade, com alguma coisa especial. Dentre eles, um chamava Moggallana. Ele tinha um poder de visão, um poder transcendental. Quando atingiu, através de práticas meditativas e não meditativas do budismo, esse poder, essa capacidade, lembrou saudosamente da sua mãe, já falecida. No budismo, a gente fala que existem 10 planos, 10 mundos, sendo que do primeiro até o 6º mundo são considerados mundos de sofrimento, de ilusão. Do 7º ao 10º mundo são mundos da iluminação. Bom, nós, seres humanos, onde que nos enquadramos? Nós estamos no 5º mundo. Portanto, ainda estamos no mundo de sofrimento e ilusão. A mãe desse Moggallana, sendo uma pessoa muito carinhosa em relação ao filho, ele acreditou que sua mãe só poderia estar no plano superior, no mundo da iluminação. Foi observar onde a sua mãe se encontrava, buscando então primeiro o mundo do Buda. Mas para sua surpresa e principalmente tristeza, à medida que ele foi descendo, porque a mãe não se encontrava nos 4 mundos da iluminação, mas sim ele encontrou, contando de baixo para cima, dos mundos de sofrimento, o 2º mundo, chamado mundo dos demônios famintos, em japonês, Gakido. E encontrava ela passando muita fome, muito desejo de querer saciar a fome e a sede, mas não conseguia. Com a sua capacidade, com a sua força adquirida, o filho Moggallana foi até a mãe, levando um prato de tigela de comida. A mãe, pegando a comida, colocando dentro da boca. Nesse instante, quando coloca a comida na boca, se transforma em fogo e começa a arder, queimar dentro da boca. Assustado e também, principalmente, triste com essa situação, o filho agora leva um copo de água para tentar apagar o fogo. Ela joga a água dentro da sua boca e, ao invés de apagar, essa água também se transforma em fogo.
E o sofrimento continua então dessa forma. Não consegue saciar a fome e a sede, e o desejo de querer não para. Encontrando nessa situação tão triste, tão difícil, e ele tentando ajudar com a sua capacidade que ele tinha adquirido, no entanto não conseguindo, agora chegou para o seu mestre, Buda Shakyamuni, e perguntou-lhe o que fazer para salvar a sua mãe desse sofrimento. O Buda então lhe esclarece a verdade búdica. Por que ela está sofrendo dessa forma? Certamente ela também cometeu muitos males, mas o mal maior mesmo, por quê? Porque o amor em relação ao filho é uma coisa tão grande, que mesmo prejudicando a outros, mesmo sacrificando a outros, quer que o seu filho esteja numa situação melhor. Com isso, o filho entendeu que a causa do sofrimento da mãe, na verdade, era ele próprio. Isso significa o quê? Que todos nós que estamos aqui também tivemos nossos pais. É uma relação que, por mais que a gente queira separar, não há como separar. O sofrimento do filho é o sofrimento da mãe, do pai, e vice-versa. Na verdade é assim. E quando ele entendeu isso, o discípulo entendeu que ele próprio tinha que se salvar primeiro, para que pudesse a sua mãe também ser salva. Ouviu atentamente o Dharma mais uma vez, praticou corretamente o caminho, e nessas condições o Buda tinha também orientado que naquele momento, e ainda hoje no país da Índia, diz que existe um período de chuvas, de mais ou menos 3 a 4 meses, que os monges, para evitar tirar a vida de outros seres, porque existem também regras dentro do budismo, e uma delas é justamente não matar qualquer tipo de vida. Em época de chuva, começa a florescer bastante plantas, começa a sair bastante insetos. Se os monges, caminhando de uma cidade para outra, pisoteando esses seres pequenos, minúsculos, vão tirando a vida desses seres sem desejar, sem querer. Então, para evitar isso, os monges ficam reclusos dentro do templo, ouvindo o mestre e praticando os ensinamentos corretos. E o fim desse prazo de estudos, de meditações e práticas, desse grupo de estudo, era justamente dia 15 de julho, pelo calendário antigo. E nesse dia, então, terminando toda essa reunião desses monges, o Buda orientou que Moggallana pudesse fazer a maior quantidade possível de oferta, de vestimentas, de comida, de bebida, para os seus irmãos discípulos. E assim, orientado, fazendo dessa forma, diz que a mãe agora, para a visão do discípulo, do Moggallana, do filho, apareceu no mundo dos devas, que são seres celestiais, ainda encontrando dentro do 6º mundo, que é o mundo dos devas. É um mundo de ilusão também, no entanto, claro, comparado com o 2º mundo, contando de baixo para cima, não tem comparação. Aparentemente não há qualquer tipo de sofrimento. E os seres que são representados como devas nesse mundo, alguns dos senhores talvez conheçam, chama Tennin, E a figura, a representação é como se fosse uma figura assim, meio que feminina, Mas com vestes bastante finas e que encontra-se flutuando nos ares, muitas vezes em cima de nuvens, tocando instrumentos musicais, ou aparentemente dançando. Então, a mãe agora nessa nova forma de Deva, o filho ficou tão impressionado, ficou tão feliz vendo a mãe saindo daquele sofrimento do mundo dos demônios famintos, ele pulou de alegria, e começou a acompanhar os seus movimentos como se fosse uma coisa dançante. E isso que é considerado como sendo a origem da dança do bom amor. E hoje, depois desse ofício, nós vamos ter justamente essa dança do bom amor. O tempo não é muito mais
dentro das suas possibilidades, cada um também, claro, tem seus afazeres, né? Mas se puder compartilhar, que seja uma única dança, junto ali a todos ao redor da torre do Iagurá, para compartilhar junto esse momento. Bem, se a gente ouvir somente essa história, mas o que essa história tem a ver comigo? Buda talvez esclareceu esse ensinamento nos sutras, mas isso aconteceu há 2.600 anos, mas nem sabemos se isso é verdade ou não, talvez pensamos assim. Só que no ano de 2012, na cidade de Anápolis, aqui no Brasil, aconteceu um fato que eu vou contar agora para os senhores. Talvez muitos até assistiram pela televisão ou pela internet, né, hoje em dia com esses recursos, esses noticiários, infelizmente cada vez mais tristes, que hoje em dia também acontece. Um jovem de apenas 16 anos, ele desejando conseguir uma moto, né? Pedia para seus familiares: eu quero moto, eu quero moto. Mas eles não tinham condições de adquirir para o menino, o rapaz. Aí o que ele fez? Em vez de trabalhar honestamente e tudo mais, diz que ele pegou um revólver, né? E entrou na tarde, no dia 10 de julho de 2012, num estabelecimento comercial para tentar conseguir o dinheiro para a moto. Nessa loja encontrava-se um jovem de 17 anos, um rapaz honesto, trabalhador, que estudava, tinha a parte de direito, parece, e queria ser piloto de força aérea. Só que a câmera de vigilância que estava ali dentro do estabelecimento filmou tudo isso. Num determinado momento, esse jovem de 16 anos, armado, sem que o outro esboçasse qualquer tipo de reação, acabou dando um tiro que acabou fatalizando esse jovem de 17 anos. Dias depois, semanas depois, duas mães estavam sendo entrevistadas. Eram justamente a mãe que perdeu o filho e a mãe que, infelizmente, o filho cometeu uma coisa tão absurda, né? As duas mães chorando. Claro, a mãe que perdeu o filho, com certeza, mas a mãe que teve o seu filho cometeu esse absurdo, também sofrendo, porque jamais esperava que o filho fizesse uma coisa dessas. Há 2.600 anos atrás, na Índia, o Buda esclareceu aquele ensinamento. Em 2012, essa história. As duas mães chorando, lamentando o que aconteceu com os filhos. Isso é em relação a outra pessoa. Mas será? Nós próprios estamos fazendo os nossos pais, as nossas mães sofrerem, sem perceber. Assim nós somos. A verdade búdica esclarece isso. Eu estou fazendo a coisa sempre certa, estamos acreditando. Eu sou incapaz de prejudicar a outros. Tirar a vida de outra pessoa, jamais. Imagina que eu faria uma coisa dessas. O que eu lia no início de tudo, que o mestre Shinran disse: podemos, de repente, não somente uma pessoa, mas 100.000 pessoas, a gente tirar a vida dessas pessoas. Estamos no mês de agosto. Além deste ofício de Urabauye, nós temos, na verdade, uma data muito especial para a colônia japonesa. Esse ano completou 73 anos após a derrubada de bombas atômicas em Hiroshima, no dia 6, e Nagasaki, no dia 9. Mais de 200.000 pessoas perderam a vida em fração de segundos. No piscar de olhos, a vida foi dizimada. Eu sempre ouvia dizer desde pequeno que talvez um grupo de cientistas, quem descobriu, quem construiu essas bombas, né? Mas
talvez quem liderava, chamado, parece, Oppenheimer. E esse cientista, depois que aconteceu tudo isso, ele pediu perdão. Eu estudei a ciência, acreditando que se o ser humano tivesse um desenvolvimento intelectual, tecnológico, científico, poderia ser muito mais feliz. Mas eu estava enganado. Milhares de pessoas perderam a vida nessa situação. Como disse o mestre Shinna, dependendo da condição kármica, não somente uma pessoa, mas inúmeras pessoas, a gente pode tirar a vida das pessoas. Sem contar que no nosso dia a dia, estamos sendo sacrifício de tantas outras vidas, né? O que nós recebemos como alimento diário, temos que tirar a vida de outros seres para ter a sustentação dessa nossa existência. Tem gente que cada vez mais, né? Está gostoso, está ruim, fica só reclamando, queixando, ao invés de entender o significado do sacrifício dessas vidas, que os nossos ancestrais já ensinaram. O mínimo que a gente poderia fazer diante desse prato é juntar as mãos, curvar em reverência e dizer: Itadakimasu, Gotsou-sama. Pequenas palavras, pequenos gestos que a gente pensa que não tem valor, não tem sentido, mas que faz muita diferença, ao invés de ficar só reclamando, queixando. É uma coisa totalmente diferente. É importante a gente encontrar com o Dharma para entender tudo isso. E aí, no momento que então a gente ouve e tem encontro com esse grande compaixão, sabedoria do Buda Amida, que por justamente a gente ser esse ser tão ignorante, tão falível, tão errôneo, que nem percebe que é assim, quer nos transformar em Buda também. Seja onde for, seja quando for, o Buda está atuando sobre cada um de nós a todo instante. Isso está acontecendo justamente nesse chamado Namo Amida Butsu. Então, na nossa escola de Odo Shinshu, o mestre Shinna esclareceu: não há o que fazer senão atender, confiar nesse Buda. E isso, através desse chamado, a gente atendeu, não é somente, mas pelo menos, né? Aqui assim, estando diante da imagem do Buda, seja no altar do templo, ou em casa, no oratório residencial. Infelizmente, hoje em dia, cada vez mais, as pessoas trazem o oratório aqui no templo e falam: a gente já não segue mais o ensinamento, vamos desfazer. Bom, cada um vai seguir o seu caminho, né? Mas o oratório residencial é justamente isso. Será que a gente tem condições de estar vindo todo dia aqui no templo para ouvir o ensinamento, agradecer, reverenciar diante da imagem do Buda, ajuntando as mãos, ensinando membros, Namo Amida Butsu? Talvez não. Então, no oratório residencial em casa, quando a gente acorda, antes de descansar, que seja uma única vez fazer essa reverência, recitando Namo Amida Butsu, atendendo ao chamado do Buda. Isso é a coisa mais importante que na nossa escola de Odo Shinshu. E assim, atendendo ao chamado do Buda, seja onde for, seja quando for, de que maneira for, porque por mais que a gente queira negar, isso vai acontecer com a gente. Nós também vamos conseguir deixar essa existência. Será hoje, amanhã, daqui a uma semana, um mês, um ano, ninguém de nós sabe. Infalivelmente isso vai acontecer com a gente. Não é questão de outras pessoas, a nossa própria vida está aqui em jogo. Mas por isso mesmo o Buda quer nos transformar em Buda também. E assim, atendendo ao chamado do Buda, confiando nesse Buda, com certeza, quando acontecer o fim dessa nossa vida, qualquer que seja a condição, qualquer que seja o momento que a gente encontrar assim, com o fim dessa nossa vida, teremos um nascimento imediato no mundo da iluminação. Os senhores e senhoras que estão aqui hoje presentes, principalmente que tiveram, infelizmente, a perda de um ente querido durante esse ano, né? Desde o ofício do ano passado até o dia de hoje. O convite especial feito para justamente aqui juntos podermos ouvir o ensinamento. Quando a grande compaixão do Buda atinge o nosso coração, e a gente entende que já estamos aqui abarcados dentro dessa grande compaixão, talvez uma grande alegria surge dentro do nosso coração. E isso que a gente expressa justamente hoje, no ofício, depois que terminar o ofício, na dança do bom odor, né? Talvez algumas pessoas vão falar assim: ainda tenho
meu ente querido que faleceu tão recentemente, eu não sinto tão à vontade de estar dançando. Mas não é dança qualquer, né? A dança do Bondori tem um significado muito profundo, de a gente encontrar com o ensinamento e que, entendendo que o Buda já está assegurando a libertação da nossa ignorância, do nascimento do mundo, da iluminação, assim como todas aquelas pessoas que já deixaram essa existência, nascendo no mundo da iluminação do Buda, também estão nos orientando para a verdadeira sabedoria. Assim sendo, juntos, se possível, que seja uma única dança, possamos ali, ao redor da torre, acompanhar ao ritmo do tambor, né? A dança do Bondori. Então assim fica o convite a todos, né? E eu gostaria de agradecer a atenção de todos pela oportunidade que tiveram de estarmos aqui juntos, e principalmente aos familiares que, né, perdendo seus entes queridos, talvez tão recentemente, mas que possam superar a dor, a tristeza, mas que o valor da vida, querido pai, da mãe, da avó, avó, irmão, esposa, né, filho, neto, que deixou essa existência, não fosse esquecido jamais. Se principalmente temos que relembrar o antepassado nosso falecido, temos que entender que sem a vida deles nesse mundo, a nossa própria vida não pode existir aqui agora. Antes de a gente pensar que está fazendo alguma coisa em benefício aos nossos antepassados já falecidos, temos que entender que nós já estamos sempre na posição de quem está recebendo as coisas por ele, isto é, principalmente essa vida preciosa que nós recebemos nesse mundo. E para que a gente possa também valorizar de verdade cada momento dessa nossa vida, espero que possamos buscar o caminho da sabedoria para assim procurar fazer, né? E ao final, então, da minha explanação agora da página em português, eu gostaria de ler uma das cartas escrita há mais de 500 anos pelo nosso oitavo mestre patriarca dessa escola, mestre Daniel, com as suas sábias palavras, nos esclareceu os ensinamentos e também a realidade, a verdade sobre a nossa natureza, né? Essa carta intitulada Das Cinzas Brancas, capítulo sobre as cinzas brancas. As cartas do mestre Daniel, fascículo 5, carta 16, capítulo sobre as cinzas brancas. Contemplando cuidadosamente a condição flutuante da vida humana, vejo que do início ao fim, esta vida se esvanece como uma miragem. Nunca soube de alguém que tivesse vivido 10.000 anos. Como é fugaz esta vida. Quantos neste mundo chegam a viver 100 anos? Quem morrerá primeiro? Eu ou meu semelhante? Será hoje ou amanhã? Não sabemos. Os que ficam, os que vão, todos partem mais célere que as gotas de orvalho caindo das folhas às raízes. Pela manhã nosso semblante pode estar radiante, e ao fim da tarde não sermos mais que cinzas brancas. Quando sopra o vento da impermanência, no mesmo instante os olhos se fecham, a respiração cessa, a face antes radiante se esvai e o esplendor do rosto desaparece para sempre. A família pode se reunir e sofrer, lamentando, mas tudo isso em vão. Chega então o momento em que o corpo é levado para a cremação. E por fim, quando a noite se esfuma, não restam senão cinzas brancas. Isso é indescritivelmente doloroso. A vida humana, sendo assim esvaecente, a morte pode vir tanto para o idoso como para o jovem. Por isso precisamos nos dedicar de coração à mais fundamental das questões, que é a vida após esta existência, entregando-nos profundamente ao Buda Amida e recitando o Nimbus, que é o Namo Amidavas. Reverenciemos sempre, reverenciemos. Namo Pessoal do grupo escoteiro, né? Acho que tem suas atividades também, que fiquem à vontade agora, tá? E agora eu vou passar, depois eles deixarem assim, eu vou falar um pouquinho de japonês.